Saudações, eu sou William Moraes e tirei uma semana de recesso neste ano de 2023, no início de janeiro, e vou regravar agora um vídeo de perguntas e respostas que eu cheguei a gravar antes de viajar, mas perdi, apaguei sem querer, porque eu tinha gravado no mesmo dia que o outro e a imagem era parecida, eu apaguei o que eu já tinha publicado e apaguei também o outro sem querer no processo. Eu tive uma semana bem tranquila na natureza. Quem viu minhas redes sociais viu que eu meditei perto de queda d'água, o que é excelente. Eu e a Marina entramos na água, mas quando entramos não estávamos com celular, nem preocupados em registrar isso. Mas ela chegou a fazer foto minha perto de uma queda d'água meditando. Eu fiz algumas fotinhas dela entrando, mas depois a gente só aproveitou mesmo a natureza. E fomos para a Serra do Cipó, que é bem perto daqui, 1h30, menos de 2 horas de Belo Horizonte, onde tem muitas cachoeiras. É uma cidadezinha bem pequena, se resume basicamente, como disse a moça, a cidade de verdade está entre a primeira e a terceira rotatória de uma rodovia, avenida. Mas foi bem bom. Lá eu tomei o melhor açaí da vida até hoje, porque era puro, não era adoçado como são os açaís, e com frutinhas ficou maravilhoso. Quando eu voltei, a Nix estava muito carente, meu irmão veio cuidar dela, né? E quando ela me viu, ela já começou a conversar loucamente e veio para o meu quarto, coisa que ela não fazia um tempo, e pedir carinho. Deitou, pediu carinho, e se eu parava, como vocês podem ver em videozinhos aqui, ó, ela pedia para eu continuar, e foi assim por muito tempo. Foi tempo suficiente para descansar? Não sei, porque eu tenho muito trabalho acumulado ainda de antes, vídeos para editar da escola de circo, e também o meu irmão casou pela segunda vez no final do ano, e quem fez as fotos? Eu e a Marina. Nós fizemos e fiz vídeo também, tem que editar muita coisa disso, paralelo aos trabalhos. Seja como for, retomando aqui as atividades do canal, vou fazer esse vídeo de perguntas e respostas. As duas perguntas que eu selecionei foram enviadas por e-mail. Uma das pessoas pediu para não ser identificada, a outra eu não lembro se ela pediu ou não, mas também dizer o primeiro nome, ou até mesmo o sobrenome dela aqui, pouco faria de diferença para vocês, e vou manter assim. A primeira pergunta, que eu vou resumir porque foi um e-mail muito grande, cheio de questionamentos, mas quero trazer para vocês uma pergunta, um aglomeradozinho de perguntas que ela fez, que eu acho que pode ser interessante, talvez dúvida de alguém, ou quando eu compartilhar a pergunta, a questão, vocês podem concordar e dizer, tá aí uma boa ideia, então já trago a resposta de uma vez, para quem pensou nisso e para quem não pensou. A pergunta, sugestão dela foi, por que eu não saio do corpo focado em uma pergunta feita por vocês, selecionada, saio com ela em mente e focado em buscar uma resposta lá fora, alguém responder isso lá fora. Chegar para alguém e conseguir uma resposta para a questão. Uma por vez, com essa objetividade, como uma pesquisa. Bem, eu respondi para ela e vou resumir para vocês várias questões correlacionadas. A primeira questão relacionada a isso, na minha opinião, é, para começar, a fonte. Onde eu chegaria e o quanto eu confiaria na resposta ou em quem deu a resposta. A maioria das vezes que eu chamo por alguém, ninguém aparece. Não há uma interferência tão grande direta assim, de alguém interferindo ou alguém
por nossa conta. Eu acho que até mentores, eles têm muitos outros trabalhos e estão conectados com a gente, como um pai e mãe que está ali fazendo o seu trabalho e as crianças estão brincando, eles estão vendo, eles têm esse acompanhamento, mas em alguns momentos pontuais eles aparecem, interferem quando é extremamente vital, mas há um respeito de crescimento, de deixar tais crianças, no caso a gente, se desenvolver, chegar às conclusões por nossa conta, não ter a resposta dada assim. Talvez para valorizar, talvez para compreender melhor, porque vamos observar, é diferente. Considero primeiro isso. Segundo, que dificilmente eu saio dentro do contexto que eu quero. Eu, na maioria das vezes, pareço ser direcionado, seja por algum impulso externo, de mentores ou ajudantes de mentores, de me colocarem em uma situação que eles consideram mais importante. Essa é a situação importante para mim naquele momento. Ou o meu psicológico me colocando naquela situação, o que também já define como mais importante naquele momento. Não sou eu aqui conscientemente que vou definir o que eu quero. Raramente isso acontece. Foram poucas as vezes que eu consegui ter acesso ao processo do meu amor. Quando ela perdeu o corpo físico aqui, e olha que eu foquei muito nisso, e olha que eu tenho uma conexão muito forte com ela. Mas foram raras as vezes que eu consegui realmente algum momento disso e de resposta. É muito realmente difícil essa objetividade. Eu nem sempre saio, na verdade eu raramente saio nessa camada mais próxima aqui do plano físico. No geral, meu quarto está como era no passado, ou eu saio em lugares diferentes, dentro de um contexto que já exige a minha atenção e reação àquilo ali. Acho que para eu conseguir fazer o que ela sugere, eu teria que estar tão pleno e livre das minhas questões, ou as minhas questões resolvidas tão plenamente, que me parece improvável, porque acho que se eu chegar nessa condição, eu nem sei se eu continuo aqui, porque o propósito meu aqui talvez tenha terminado, a não ser que sim, se transforme nisso, de trazer resposta para os outros e auxiliar os outros. Mas eu estou, considero eu, longe disso. Quem acompanha meus relatos aqui vê que eu estou numa investigação dentro dos meus processos, os assédios constantes, eu tentando desvencilhar ali o que é abertura que eu dou, o que é condição simplesmente anímica, mediúnica, porque considero bastante isso. Acho que não é só a abertura emocional que garante esse acesso, tem também o fato de eu estar compartilhando com vocês essas pesquisas, o que me faz um certo alvo de seres que não querem que as pessoas entendam isso, porque vão ter um pouco mais de argumento para se defenderem delas, que atuam nas sombras. Então, mais uma vez, digo que é pouco provável que eu consiga algo assim. Tem uma questão ou outra que eu consigo colocar, como alguém que já me falou, tá, por que você não chama por Jesus? E vocês já viram isso em meus relatos. Eu lembro e dou abertura e tento, dentro de uma situação que cabe ali. Mas é difícil também lembrar todas as questões que são colocadas quando estou numa situação, porque primeiro não é a situação exata, é a mais próxima que eu teria que avaliar. E é como a vida aqui. Imagina você se preparar para uma palestra. Eu já fiz isso várias vezes. Palestra de uma hora e meia, e você vai para a palestra ali falando. Se você não tem nada anotado, que é o caso geralmente, às vezes você esquece questões que eram importantes você ter dito
ou que você julga que seria importante você ter colocado. E para o mundo espiritual, eu não consigo anotar nada. Tá tudo aqui. Não consigo levar um caderno com questões. E chega lá, por vários motivos, às vezes eu não lembro. Não é porque eu não tenho acesso a essas informações ou lembranças. É porque é muita coisa. Ninguém aqui consegue lembrar de tudo. E mesmo lá, tendo a mente um pouquinho mais ampliada, eu acho que ela é ampliada mais para questões de lá do que daqui. É um entendimento maior, uma compreensão maior, sim, uma facilidade cognitiva maior, mas parece que há um certo pertencimento ao lado de lá. Espero ter deixado bem claro aqui que não é má vontade, assim como já falei quando uma moça pediu para eu trazer informações sobre o marido dela que se foi, e não foi a única. E eu sempre digo que isso é muito improvável. E falo para vocês terem muito cuidado com quem fala que tem, ou quem consegue, fala que consegue isso, porque, como eu disse, a pessoa tem que realmente estar totalmente plena das suas questões e o papel dela tem que ser este. E não considero que é o meu papel, pelo menos não ainda, e considero que não tão cedo, sendo bem honesto com vocês. A segunda questão é de um moço que começou a ver meus vídeos agora, me viu numa entrevista e começou a seguir o canal, então ele está vendo os vídeos do início. E eu até recomendo que quem começou a ter acesso ao canal agora, talvez por esse vídeo, por exemplo, vou tentar falar isso sempre. Eu recomendo que assista o vídeo atual e um dos antigos. Um atual e um dos antigos, ou dois dos antigos, porque, primeiro, eu acho importante ver tudo que eu já postei, porque eu tento não ser repetitivo, como eu vejo muitas pessoas que eu acompanhava que sempre estão repetindo questões, eles assumiram isso de estar respondendo às pessoas que estão aparecendo. O que é muito bom para quem está tendo contato com eles agora. Mas para quem acompanha sempre fica repetitivo. Eu tento não ser repetitivo e a vantagem de ver algo atual é que pode ser que apareça uma oportunidade, alguma coisa que eu ofereça ao vivo ou no presente momento, como já fiz, né, encontros, vai que a pessoa não perde a oportunidade de participar. Essa pessoa, esse moço, me questionou por que eu tenho tanta questão ou uma certa resistência à idolatria. E ele colocou como se eu não tenho, por exemplo, né, se eu não admiro outras pessoas e coisas do tipo. A palavra idolatria, ela tem uma conotação pesada, porque sugere ídolos. Nós idolatramos ídolos. Quem são nossos ídolos? Eu tenho admiração, eu não considero que eu tenho ídolos. E eu não me vejo confortável em ser visto, não que eu ache que sou, mas um dos primeiros vídeos que eu coloquei lá é sobre o quão humano eu sou e que tentem não ter uma visão minha tão nobre ou, não sei, impecável. Isso é um pouco complicado porque, mesmo que eu considere que a pessoa é a principal responsável pelas escolhas que ela faz, o fato de ela ter assistido algo que eu gravei e ter escutado algo que eu disse pode influenciá-la a fazer uma escolha que vai impactar a vida dela dali em diante de forma contundente e pode sim vir a complicar a existência dela aqui. Claro, tudo é aprendizado, estamos aqui para lidar com complicações, mas há complicações e complicações, e algumas pessoas podem depois não ficar muito felizes com o resultado daquilo e não reconhecerem que a escolha foi delas de seguir aquele caminho. Por isso, eu sempre digo que eu sou um investigador.
e eu acho que todos somos, e eu tento colaborar com a investigação de vocês, no caso, mesmo que seja observação da vida, mesmo que seja considerações, mas as considerações, elas vão mudar a forma como vemos o mundo e, consequentemente, como agimos no mundo. Nós vivemos um momento onde os influenciadores ganham muita força. Aliás, as pessoas sempre buscam autoridades em questões, e o que eu quero deixar bem claro é que eu não sou uma autoridade no assunto. Eu sou um pesquisador do assunto. Alguém que chegou no momento em que precisa olhar para o mundo considerando que o mundo é bem mais do que parece ser. E eu acho que isso é natural. Acontece. A gente tem esse crescimento aqui dentro do plano físico. Como criança, a percepção de como as coisas funcionam vão ampliando. E chega um momento que a maioria acaba ficando estagnada e acha que já entendeu tudo. Mas não, a gente tem condição sim de entender um tanto mais, e esse tanto mais pode não ser visto, pode não ser sentido diretamente, mas influencia esse menos, onde todo mundo vive. E é claro que podemos viver de maneira muito melhor se compreendermos, mas há de se ter cuidado. E quando eu peço para que não me idolatrem, que não me vejam como alguém, sei lá, quase santo, o que eu não quero mesmo é ser visto como santo. Bem, o que eu quero dizer é que admiração é uma coisa, idolatria é outra. E eu admiro muitas pessoas, admiro artisticamente então, e só para concluir, eu já falei aqui que eu gosto muito de super-heróis. Eles são familiares para mim. Cheguei aqui ver um Superman que voa, normal. De onde eu vim, as pessoas voam. Tem essa questão toda da alegoria. Mas o principal superpoder de um herói, na minha opinião, é a atitude, é a inclinação em fazer para ajudar os outros, fazer para que seja o melhor para a maioria dos envolvidos, incluindo os vilões que não entenderam que pode ser diferente. Não é voar, não é ter super força, atravessar paredes, teletransportar. É o que você faz com isso. E o que você faz com isso vai da índole, vai do que nós temos dentro. Isso é o mais importante. E todos nós temos superpoderes. Algum. Ou seja, escutar outra pessoa, ou seja, falar algo para outra pessoa, ou seja, abraçar outra pessoa, apoiar minimamente uma pessoa, seja sorrir para uma pessoa. Já sentiram o poder disso? De vocês estar passando e sorrir para alguém? E você sente que muda totalmente a energia da pessoa ali, porque ela se desarma, ela sai de uma nuvem, talvez, de pensamentos nebulosos e talvez complicados nos quais ela está. A gentileza é um superpoder. Animaizinhos, eu tenho que dizer, lá na Serra do Cipó tem muitos cachorrinhos andando, e eles são até bem cuidados pela própria comunidade, que colocam comidas e águas. Mas tinha um que parecia um pastor alemão, mas não era, era vira-lata misturado de tudo, né? Cinza, com umas manchas pretas, mais grande, daquele porte e com aquele formato de focinho. E ele estava muito magro. E lá tem uma Vila Cipó, que eles chamam Vila Cipó, é um complexo de restaurantes, lanchonete, onde eu tomei o açaí. A única coisa que nós
consumimos lá, porque a gente cozinhou a própria comida, fica mais barato, né? Mas saímos à noite para tomar açaí. Porque eu já tinha ido lá e lembrava que o açaí era muito bom, mas ficou melhor ainda. Acho que fechou a loja e agora é outra loja e é melhor ainda. Mas fui lá tomar açaí e esse cachorro estava em pé, né, nas quatro patas, olhando um monte de gente comendo sanduíches num, não era nem um trailer não, porque era uma loja com uma parte muito grande de mesas. E ele estava parado, olhando fixamente para as pessoas comendo. Ele estava muito magro. Muito, muito, muito magro. Eu parei, olhei, eu falei, não vai dar. Tem que dar alguma coisa para esse cachorro comer. Primeiro eu dei carinho, parei, conversei com ele, perguntei, né, qual que era a situação de vida dele ali. Pelo que eu intuí, eu converso muito com a Nix aqui, a gente se entende, mas com bichinhos na rua, não sei. Sei que ele não é bem-vindo, ele não é aceito pela matilha dos cachorros que ficam ali. Então ele não pode se aproximar das comidas que são colocadas lá e da água. Ele é rejeitado. Talvez porque ele tenha sido abandonado lá recentemente, ou foi parar lá, veio de outra cidade, saiu andando, chegou, ficou ali. Tem muita casa lá que às vezes a pessoa pode ter o cachorro, mas não cuidar tão bem, ficar mais fora, e ele foge em busca de comida e acaba ficando solto, não volta, questões assim. Não cheguei a ter, e também não tem necessidade de ter, porque, enfim, doeu muito não poder adotá-lo, mas eu pensei, pelo menos hoje eu vou dar um conforto para esse cachorro, ele vai comer. Fui olhar os sanduíches, coisas ali, mas era tudo muito caro, nem para mim eu estava comprando. A gente estávamos comendo em casa, né? E aí tinha um supermercado do outro lado. Eu fui lá, ao invés de comprar um sanduíche de R$ 40, eu comprei pão e fatiados de carne, né? No caso. Eu não como carne, mas o cachorro come. Que ficou muito mais barato. Não deu nem R$ 10 um tanto de comidinha para o cachorro. Partimos os pães, eu e a Marina. Partimos os pães, colocamos, né, os fatiados ali e fomos tirando pedaços, porque só os fatiados não ia sustentá-lo, né? E fui colocando na boca dele. Vocês não têm ideia do quanto educado esse cachorro é. Ele pegava com uma delicadeza e comia e esperava eu tirar o pedaço e colocar na boca dele. Fiz isso fizemos dois mega sanduíches para ele, e ele comeu dois. Eu fiz carinho nele depois, e ele ficou feliz ali, satisfeito. Eu acho que é isso, sabe? O fazer. Tinha tanta gente ali, e todo mundo ignorando o animalzinho, que nem era pequeno, não, era grande. Fazer faz a diferença. Ah, não resolvi a questão dele. Naquele momento, foi um alívio, foi um afago, foi talvez uma marca que vai ficar nele sobre nem todo ser humano é cruel. Ele também tem a jornada dele. Ele vai sair daqui. E eu fiz ali, eu pinguei a minha gota, né, na balança de negatividade, positividade. Eu pinguei a minha gota ali. E às vezes você pode achar que é pouco, mas quando a situação está tão ruim para alguém, o mínimo parece muito. Porque está tão ruim que essa gota se destaca. É o reverso de você ter uma tela em branco, respinga algo que não era o que você queria, em tons mais escuros ali, e você percebe mais a mancha do que todo o resto. O contrário também acontece quando está tudo tenebroso e você salpica
tinta branca ali, essa representatividade da luz vai ser muito notada por quem está numa situação precária, de dificuldade. Falo isso por experiência própria porque vocês me ajudam, esse canal se tornou para mim um dos meus objetivos de estar aqui ainda. E faz diferença todo comentário, toda pergunta, todo engajamento. Não vou nem citar aqui as ajudas monetárias que fazem também diferença. Me dar atenção é um amparo que vocês estão fazendo a mim, me ajudando a ter muito mais ênfase na pesquisa que eu desenvolvo, porque muita gente comenta o quanto é importante eu compartilhar com vocês essa minha pesquisa prática. Faz diferença. Muito obrigado mais uma vez. Deixem perguntas, porque eu responderei, pelo menos aqui em comentário no próprio YouTube, e se eu achar pertinente eu trago e compartilho aqui com as pessoas. Muito obrigado por sua atenção. Hasta!